Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Quem conversa com a gente, quem fala com a gente sobre a confirmação agora é oficial, tá? Estão habilitadas oito plantas, na verdade, para exportação de carne bovina para a China. O Ministério da Agricultura informou nessa terça-feira a habilitação para exportação para a China de 8 unidades de abate de bovinos no Brasil. Essas unidades que estavam suspensas e com assinatura de compromisso para habilitação de mais 9 plantas até o mês de junho. A gente quer saber o que isso representa para a exportação brasileira, quais as perspectivas aí que se abrem com o mercado chinês voltando às compras, e quem traz essas informações para a gente é o José Vicente Ferraz, lá da Informa Economics FNP. Zé Vicente Ferraz, muito boa tarde para você, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parece que agora é oficial, né? Está assinado e divulgado, né, Zé Vicente? Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Efetivamente é a oficialização de uma perspectiva que já existia há bastante tempo, mas demorou aí significativamente para se tornar uma realidade, que agora parece que realmente vai acontecer. Mas agora se torna realidade e efetivamente abre uma perspectiva de médio prazo bastante interessante. É preciso entender que, essencialmente, a China importa a carne do Brasil, mas via Hong Kong. Isso implica numa triangulação que encarece o processo, burocratiza e, consequentemente, limita as nossas exportações. Hoje em dia, Hong Kong já é uma grande importadora de carne bovina do Brasil. Com essa habilitação, vai começar a aumentar significativamente as exportações diretas para a China e provavelmente vai cair um pouco essas exportações para Hong Kong, mas o saldo final é positivo na minha avaliação, no sentido de que, como eu disse, a tendência é baratear as exportações, e na medida em que isso acontece, há uma perspectiva de aumento de volume, e também desburocratizar, dar mais agilidade ao processo, que também beneficia o aumento das nossas exportações. Então eu sou otimista em relação, principalmente se de fato acontecer aí mais habilitações, mais plantas vierem a ser habilitadas aí no curto e médio prazo, e nós conseguimos então efetivamente ter um ganho para as nossas exportações, o que é sempre muito bom, na medida em que dá mais sustentação ao mercado e aumenta a nossa já importante participação no mercado mundial de carne bovina. Hoje já tem 8 unidades habilitadas oficialmente, e até junho a expectativa é de que outras 9 também sejam habilitadas. Mas, Zé Vicente, qual é o real potencial aí desse mercado chinês para a produção brasileira ou para a exportação brasileira? Eles tendem a consumir muito? É uma demanda importante, ou a China ainda não é ou não deve ser o principal consumidor de carne bovina? Não, a China ela tem imediatamente, no curto prazo, o potencial é limitado, né? Há um potencial de crescimento, mas ele é relativamente limitado. Acontece que as projeções que existem aí para 2018, 2020, não é tão longe assim, ou seja, daqui a 3, 5 anos, são muito positivas, no sentido de que a China vai se tornar um dos maiores importadores mundiais de carne bovina. Isso porque, embora o chinês não seja um grande consumidor, o fato de eles terem uma população gigantesca e o fato de eles terem um ganho de renda muito significativo está fazendo com que os hábitos alimentares vão paulatinamente mudando, e eles, os chineses, estão consumindo crescentemente carne bovina. E a China é um país que tem dificuldades para fazer a criação de animais de grande porte, como são bovinos, etc., porque isso exige muito espaço,
e eles têm um espaço limitado em relação à necessidade que eles têm. O país é muito grande, mas a área disponível relativamente às necessidades de alimentos que eles têm é relativamente restrita, e há priorização para a produção de outros tipos de animais e outras atividades agrícolas que são estrategicamente mais importantes. Então isso cria uma necessidade de importação muito grande, crescente, a médio e longo prazo, e logicamente o Brasil, se colocando nesse mercado, tem um potencial muito grande de obter uma fatia muito importante desse mercado. Mas não é nada que vá mudar a nossa balança comercial nesse ano, então? É um trabalho Não, mais a esse longo prazo. ano a gente tem que pensar, sempre quando fala em mercado internacional, tem que pensar um pouquinho mais a médio prazo, né? Esse ano não acredito, esse ano pode ter um impacto, mas nada significativo, uma coisa muito modesta. Mas a partir de o ano que vem é um crescente, né? Você vai acrescentando as coisas, e eu acredito que dentro de 3 a 5 anos aí nós possamos ter aí um dos maiores mercados, se não o maior mercado de exportação de carne bovina para a China diretamente. Agora, tem um perfil do consumo deles? Por exemplo, eles tendem a consumir mais traseiro, mais dianteiro? Tem algum corte específico? Enfim, já tem esse perfil traçado aí para essa possível exportação, para essa exportação para a China, Zé Vicente? É um mercado de carne que não é o mercado top, né? Top absoluto, inclusive porque esses mercados são dominados principalmente pela Austrália e por outros exportadores, né? Que se concentram numa carne realmente de qualidade bem superior, mas é aquele nível que a gente chama de médio superior. É uma carne de boa qualidade, eles consomem carne de boa qualidade, então, que é essencialmente o que hoje a gente exporta para Hong Kong, né? Muito bem. Agora, a China parece que está superada, então. Vem aí Estados Unidos. Qual a sua perspectiva com Estados Unidos comprando carne bovina brasileira, Zé Vicente? Os Estados Unidos são um mercado, além deles serem importantes como importadores, porque eles importam quantidades bastante significativas. Os Estados Unidos ele tem uma política clara de ser um mercado muito aberto. Então ele é grande exportador e grande importador em quase tudo que você pensar, né? Eles têm uma política muito voltada para o mercado. Eles têm um tipo de padrão de consumo onde eles têm a carência de oferta de alguns cortes, e principalmente para fazer carne moída, né, porque eles são grandes consumidores de hambúrguer, etc. Então, eles têm deficiência, importam grandes quantidades e exportam outras grandes quantidades daquilo que sobra para eles. Tem essa política, e nesse aspecto o mercado americano em si é bastante importante, mas principalmente existe um outro ganho muito grande se a gente conseguir efetivamente penetrar no mercado americano, que é a chancela do fato de você ter a aprovação de um país tão exigente nas suas importações como é o mercado norte-americano. Isso poderia abrir novas portas, então, para a carne brasileira? Efetivamente, se você consegue penetrar no mercado americano, você, por tabela, consegue penetrar em muitos mercados. Porque existem muitos países, até países relativamente menores, que eles não têm tanto uma estrutura tão grande para ficar controlando qualidade das importações, etc. Então eles adotam um padrão. Se o americano efetivamente aceita importar de um determinado país, é porque esse país é confiável e eu também abro o meu mercado para ele. Uhum. E isso traz um benefício muito grande. Então, efetivamente, se a gente conseguir, essa também é uma luta que dura muitos anos, se nós conseguirmos penetrar no mercado americano, existem aspectos políticos comerciais envolvidos que têm
até agora dificultado muito que efetivamente isso aconteça de fato em quantidade significativa, mas se nós conseguirmos isso, vai ser um ponto também muito positivo para a nossa bovinocultura de corte aqui no Brasil e para o negócio brasileiro de modo geral. Mas você está otimista com essa autorização? Ou deve Olha, se prolongar ainda mais? Eu realmente, porque faz tanto tempo que existe Nunca se essa sabe, negociação, né? E tantas vezes se frustrou que eu não me arrisco a fazer uma previsão, não. É verdade, é verdade. Bom, de qualquer forma, são mercados importantes, China principalmente, Estados Unidos também, até pela essa importância agregadora que você confirmou aqui para a gente. Mas será que a gente até o final do ano consegue reverter essa situação de exportação abaixo das expectativas aí, Zé Vicente? Eu acredito que já está havendo uma certa reação das exportações brasileiras, tá? Eu acho que as exportações, a base de comparação com o ano passado foi muito bom em termos de exportação, a gente tem que reconhecer. E esse ano, se nós não conseguirmos atingir o mesmo patamar, nós vamos ficar próximo, essa é a minha expectativa. O que será ainda bom, embora com recuo, ainda é bom. A gente tem que analisar principalmente em relação ao aspecto da economia mundial, as dificuldades que existem aí na economia mundial, que ainda persistem, e a gente tem que entender que esse resultado ainda é bom, mesmo que eventualmente fique um pouco abaixo do que aconteceu o ano passado, que foi excelente. Mas você vê aí um mercado de exportação especificamente com potencial de dar um upgrade aí nos preços atuais, apesar de já estarem interessantes, né? Mas só o mercado de exportação poderia melhorar o patamar de preços aí, o incremento no mercado de exportação poderia melhorar o patamar de preços aí da arroba, Zé Vicente? Eu não acredito que o mercado de exportação seja um indutor da alta de preços sozinho, mas ele certamente, se ele tiver o desempenho, como eu disse, que eu acredito que possa chegar a ser próximo do ano passado, ele vai colaborar significativamente para a sustentação dos preços. Porque a gente tem uma perspectiva de mercado interno um pouco negativa, e levemente negativa, né? Porque a gente está observando aí como está havendo uma deterioração da renda interna aqui no país, isso obviamente afeta o consumo, e nesse sentido o mercado externo torna-se mais importante ainda, porque ele acaba sendo o fator de sustentação dos preços. Não acredito que ele tenha força sozinho, porque aí precisaria haver um crescimento forte do mercado externo, e isso eu não acredito que vai acontecer, em função das também dificuldades que existem no mercado internacional e na economia mundial. Mas pelo menos ele vai garantir que os preços permaneçam nesse patamar, que é um patamar bastante razoável para o produtor. Muito bem. Zé Vicente Ferraz, muito obrigado pela sua participação, pelas suas considerações aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos torcer para que realmente esses mercados se consolidem e possam fazer a diferença aí nas exportações brasileiras. Volte sempre, Zé Vicente. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição de vocês e dos seus ouvintes. Um grande abraço para você, até a próxima. Zé Vicente Ferraz, da Informa Economics FNP, conversando com a gente sobre essa perspectiva que se cria a partir dessa autorização aí da exportação de carne bovina para a China. 8 unidades de abate já estão habilitadas e, segundo o compromisso assumido, segundo divulgou aí a própria ministra Cátia Abreu, até o mês de junho, mais 9 plantas estariam habilitadas. Cada uma dessas plantas teria capacidade, segundo apontou aí o Ministério da Agricultura, para exportar cerca de 20 milhões de dólares por ano para a China.
A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês as cotações. A gente tem a movimentação lá na BMF, que trabalha com ligeira queda para maio, primeiro vencimento R$ 157,54 por arroba, perdendo 0,09%. Para outubro, R$ 153,07, uma queda de 0,12%. Novembro, sobe 0,07% a R$ 153,10. Mercado ainda sem uma direção definida. Vamos aos preços no mercado físico, levantamento da Scott Consultoria, que manteve o preço em Barretos, no interior de São Paulo, em R$ 148,00. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, manteve R$ 136,00. A mesma cotação também foi verificada em Goiânia, Goiás. Campo Grande teve um recuo para R$ 142,00. Dourados, no Mato Grosso do Sul, já era R$ 142,00, manteve apenas esse patamar. Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,95 o quilo. No oeste da Bahia, R$ 139,00 estável. R$ 138,00 é o preço praticado médio lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Noroeste do Paraná, R$ 147,00. Oeste de Santa Catarina, R$ 153,00. Redenção no Pará, R$ 129,00. E no Rio de Janeiro, caindo um pouquinho, R$ 133,00 por arroba. Muito bem, esses são os números do mercado físico e futuro. Lá na BMF você viu também a variação dos preços e eu gostaria de passar para vocês as cotações lá do indicador CPEA, preços levantados ontem pelo CPEA para a arroba do boi negociada no estado de São Paulo. A média é de R$ 147,15. Ontem recuou 0,72%, R$ 147,15, queda de 0,72%. Esses são os números de hoje do mercado de boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.